E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você esteja assistindo esta videoaula, tá? Aqui é o professor Raimundo de Castro e hoje a gente vai ministrar a nossa aula número 2, cujo conteúdo é sobre sistemas operacionais. Esse é o curso de Informática Básica Preparatório para Concurso, promovido pelo Centro de Ensino Estado do Ceará, tá? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente vai falar sobre sistema operacional. É necessário que a gente entenda o que é um sistema operacional, tá? E aqui a gente tem o conceito de sistema operacional. Trata-se de um software que fornece uma interface entre o hardware do computador e você, que é o usuário do computador, tá? Então, o computador ele é composto de hardware, mas para que você consiga interagir com esse hardware, você precisa de um sistema operacional, tá? Esse sistema operacional normalmente ele é organizado como uma coleção de programas cuja funcionalidades são essas que estão descritas aqui, ó. Eles servem para inicializar o hardware, ou seja, eles vão ligar o computador, tá? Eles também servem para fornecer rotinas básicas para controle dos dispositivos, tá? Dispositivos de entrada, saída e armazenamento, tá certo? Por exemplo, você está assistindo essa videoaula agora na sua tela, você tem um sistema operacional fazendo o controle e exibindo as imagens aí na tela, tá? Eles também servem para fazer o gerenciamento e escalonamento e a interação entre outros programas, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que quando você está utilizando o computador, você pode utilizar mais de um programa ao mesmo tempo, tá? E eles também mantêm a integridade das informações armazenadas, tá certo? Então, aqui a gente tem o conceito de sistema operacional, tá? E também existem diferentes tipos de sistemas operacionais especializados em determinadas arquiteturas de hardware ou tipo de utilização. Por exemplo, existem os sistemas corporativos, os sistemas pessoais, sistemas industriais e por aí vai, tá? Então, por exemplo, quando você vai utilizar um caixa eletrônico de um banco, as funcionalidades que aparecem na tela do caixa eletrônico são controladas por um sistema operacional, tá? Você está assistindo essa aula aqui, através de qual dispositivo? De um celular, de um tablet ou de um computador? Então, está sendo controlado por um sistema operacional, tá? Nesse caso aqui, os sistemas operacionais que nos interessam estudar são aqueles destinados ao usuário doméstico, que são instaláveis em computadores pessoais. Então, nesse estudo aqui, a gente vai considerar dois sistemas operacionais que são os mais comuns, tá? O primeiro é o Microsoft Windows. Ele é um sistema operacional proprietário desenvolvido pela empresa Microsoft, tá? Ele é proprietário porque a Microsoft criou esse programa e ela distribui ele de forma vendida, tá? O Windows ele não é um sistema operacional grátis. Ele é vendido, tá? E a gente tem o Linux, que ele é um sistema operacional open source. Open source quer dizer código aberto. Você pode pegar esse sistema operacional, criar sua própria versão e utilizar ou distribuir para outras pessoas, tá? Por isso, ó, que ele é disponibilizado por diferentes distribuições, tá? Então, sobre o Linux, por exemplo, a gente tem versões Ubuntu, a gente tem Fedora, Debian, Red Hat, SUSE, Mandriva. Por exemplo, se você usa o laboratório de informática da escola, aqueles computadores amarelos, lá a gente tem o Linux educacional, uma versão desenvolvida pelo Ministério da Educação específica para esses computadores, tá? Então, tudo isso aqui, ó, são exemplos de versões desse sistema operacional Linux. Por quê? Porque ele é open source, ele é um sistema operacional de código aberto, tá? Eu posso pegar ele e criar minha própria versão, tá? Então, como é que o sistema operacional se apresenta? Basicamente, a gente pode considerar dois tipos de
interface. Uma delas é conhecida como prompt de comando ou interface em modo caractere. Essa imagem aqui ela mostra um prompt de comando, tá? Então ela é uma interface em que você vai trabalhar especificamente com comandos do teclado, tá? Por isso que ela é chamada de prompt de comando. Aqui o mouse ele não vai funcionar nessa interface aqui. Você vai trabalhar exclusivamente com comandos digitando no teclado. Ele exige um conhecimento mais avançado, tá? Mas para usuários comuns, a gente tem uma outra forma de interface do sistema operacional, que é por meio da área de trabalho com ícones e janelas gráficas. Essa interface aqui é bem mais fácil de utilizar, tá? A gente vai fazer uso do mouse, clicando em ícones, em janelas, para acessar as funcionalidades do computador, tá? Os ícones, eles são pequenas imagens utilizadas para simbolizar ações ou programas. Então, a gente tem ícones tanto no computador como no celular, por exemplo, tá? E a ação do ícone, ela é associada ao uso do mouse, que ao clicar sobre o ícone, dispararia alguma ação. E também ao toque do dedo, em caso de dispositivos sensíveis ao toque. Isso se aplica a celular, mas também a computadores, tá? A gente tem computadores com telas sensíveis ao toque, certo? Então aqui nessa imagem, a gente tem a interface gráfica dos dois sistemas operacionais. Observem que elas são bem comuns e isso facilita o seu uso, tá? Elas são comuns em que sentido? A gente tem aqui, ó, ícones. Aqui em cima a gente tem o sistema operacional Linux e aqui embaixo a gente tem o sistema operacional Windows, tá? Então o que eles têm em comum? Todos têm ícones, menus de acessos aos programas e janelas. Olha, isso facilita o uso da gente, tá? E aqui, no que diz respeito às janelas, a gente tem alguns nomes comuns das partes dessas janelas, tá? Então, primeiro, aqui bem em cima, a gente tem a barra de título. Essa barra azul aqui é a barra de título. Ela tem o nome do programa e o nome do arquivo que a gente está abrindo e utilizando, certo? A gente tem também a barra de menus, onde a gente vai encontrar menus como arquivo, editar, exibir, inserir, formatar. A gente tem também a barra de ferramentas, onde a gente vai ter ferramentas como novo arquivo, abrir, salvar. Dependendo do programa, a gente vai ter também ferramentas para alterar o tamanho da fonte, a cor, tá? E várias outras ferramentas, certo? A gente tem também a barra de rolagem, onde a gente clica e arrasta para exibir o conteúdo da tela. Essa barra de rolagem ela pode ser aqui do lado e também aqui embaixo, ó, quando a gente tem um conteúdo um pouco mais largo que não dá para exibir tudo na tela, certo? E a gente tem também aqui embaixo essa barra de status, tá? E aqui no canto superior direito, a gente tem os botões de minimizar, maximizar, restaurar ou fechar, tá? Lembrando que isso aqui o exemplo de uma janela de um programa no computador, tá certo? Então, a gente tem essas partes da janela. Bom, e o sistema operacional também ele tem três funções principais, tá? Primeira função é de gerenciamento de processos ou gerenciamento de programas. Segunda função, gerenciamento de arquivos. E a terceira função, gerenciamento de memória. Vamos ver o conceito de cada uma dessas funções. A primeira função é o gerenciamento de processos ou programas. Essa função ela consiste em permitir a execução de outros softwares, gerenciar o seu ciclo de vida, o compartilhamento de recursos pelos mesmos. Tá? Significa o quê?
que essa função do sistema operacional ela tem o objetivo de controlar o uso que os demais programas fazem do computador, estabelecendo políticas para que essa utilização seja a mais justa possível. Tá? Por exemplo, aqui agora na minha tela eu estou exibindo uma apresentação do PowerPoint. Tá? Então, é o software que está controlando isso. Se eu fechar essa apresentação aqui, o software ele já vai exibir um outro programa que está aberto aqui atrás. Tá? Ao mesmo tempo que eu estou com essa apresentação do PowerPoint aqui, eu estou também com o programa aberto que está fazendo a gravação dessa videoaula. O programa que está gravando a minha voz e o programa que está gravando aqui a minha tela. Tá? Então, essa função de gerenciamento de processos, essa função de gerenciamento de programa, ela é feita pelo sistema operacional. Ele está fazendo esse controle. Tá? Seja quantos forem os programas que eu estou com eles no meu computador aberto. Tá? A outra função é o gerenciamento de arquivos. Essa função é uma das que a gente mais utiliza, tá? Enquanto usuário. Porque a gente está o tempo todo trabalhando com arquivo, certo? E o que é um arquivo? O arquivo é um conjunto de dados que podem ser reconhecidos por uma aplicação, tá? As informações armazenadas por um computador em dispositivo de armazenamento, seja um HD, pendrive ou DVD, elas estão contidas em arquivos. Tá? Esses arquivos possuem atributos como, por exemplo, um nome, uma data e hora de alteração, tamanho e tipo. Com relação ao nome dos arquivos, existem alguns caracteres que não são permitidos para compor o nome de arquivo. Tá? Por exemplo, os nomes do arquivo não podem conter barra, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, sinal de menor que, maior que, certo? E alguns outros caracteres, tá? Aqui, pessoal, o tipo de um arquivo, ele identifica para o sistema operacional o conteúdo do mesmo, certo? Normalmente, o tipo de um arquivo é identificado por meio de uma extensão, que é uma pequena sigla disposta após o nome do arquivo e separada por um ponto. Tá? Essa imagem aqui, ela ilustra como isso funciona, tá certo? Então, a gente tem o nome do arquivo, ponto, e em seguida tem a extensão. Essa extensão, ela informa para o sistema operacional qual é o tipo de arquivo, tá? Mas lembrando que, normalmente, no computador, a gente só vê o nome do arquivo. A gente pode ver, sim, a extensão se o computador estiver configurado para exibir o nome do arquivo junto com a extensão, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente vai abrir um arquivo, o sistema operacional, ele lê o arquivo e ele dá atenção especial para isso aqui, ó, a extensão. No caso desse arquivo aqui, a gente tem uma extensão JPG, que é um arquivo de imagem. Então, quando o sistema operacional lê isso, ele sabe que a gente quer abrir um arquivo de imagem e ele vai abrir o software de imagem para exibir esse arquivo. Tá? O mesmo aconteceria, por exemplo, se essa extensão aqui fosse PDF, por exemplo. Ele iria abrir o software que lê arquivos PDF. Tá? E assim sucessivamente com vários tipos de extensões de arquivo, né? Arquivo de vídeo, arquivo de texto, tá? E assim sucessivamente, certo? A outra função do sistema operacional é o gerenciamento de memória, tá? Essa é uma atividade quase invisível para nós, usuários finais, certo? Mas ela é importante, tá? E esse sistema operacional, ele aloca um espaço na memória principal, que é a memória RAM, Random Access Memory. Pessoal, atentem-se para o fato de que a memória principal do computador é a memória RAM, tá? Esse conceito aqui, ele cai em algumas questões de concursos, tá? Muitas pessoas confundem que a memória principal do computador é o HD, por exemplo, que está lá salvo todos os seus arquivos. Não é. HD é memória secundária, tá? Memória principal é memória RAM, tá? Então, ele faz um alocamento de espaço dessa memória para cada aplicativo que pode utilizá-la, tá? O que acontece? Eu falei alguns minutos atrás que eu estou com vários programas aqui abertos, tá? Eu tenho aqui o meu slide, eu tenho o software que está
que está gravando essa aula, tá? Então, tudo isso, o computador abriu esse software e ele colocou eles na memória RAM. Ele está fazendo esse gerenciamento pelo sistema operacional, tá? Também o sistema operacional, ele protege tais áreas de forma que aplicativos não invadam o espaço da memória uns dos outros, tá? Ou seja, cada arquivo ocupa o seu espaço nessa memória, certo? E na medida em que um aplicativo necessita de mais memória, ele solicita ao sistema operacional que irá verificar a disponibilidade e lhe permitir acesso, tá? Então, à medida que a gente vai abrindo mais arquivos, o sistema operacional vai fazendo o gerenciamento dessa memória RAM, que é a memória principal do computador, tá? E em relação ao gerenciamento de memória, há um recurso muito importante e útil, que nos permite compartilhar dados entre aplicações. Esse recurso é chamado de área de transferência. Existem basicamente 3 operações que atuam sobre a área de transferência, e elas se aplicam a diferentes conteúdos, que vão desde arquivos até blocos de texto ou áreas de uma imagem, tá? Então, essas aqui são as 3 operações da área de transferência, que é a operação copiar, que é feita pelo atalho de teclado Ctrl+C, a operação colar, que é feita pelo atalho de teclado Ctrl+V, e a opção recortar, que é feita pelo atalho de teclado Ctrl+X, tá? Pessoal, essas operações aqui, elas podem funcionar entre aplicativos diferentes, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso pesquisar uma imagem na internet e colar aqui nesse slide, tá? Eu posso copiar ela e colar aqui nesse slide. Então, são aplicativos diferentes, tá? Isso é feito pelo gerenciamento de memória através da área de transferência, tá? Da mesma forma, eu também posso copiar um texto, por exemplo, e colar aqui no meu slide, colar no arquivo de texto, enfim, posso fazer isso, certo? E dentro do meu próprio computador, eu posso recortar um arquivo e colar ele dentro de outra pasta, por exemplo, tá? Então, tudo isso é feito pelo gerenciamento de memória através da área de transferência. Bom, e para finalizar aqui a nossa aula, pessoal, é importante a gente saber que existem diferentes sistemas operacionais, tá? Isso vai depender do dispositivo que ele é utilizado pelo usuário. Pode ser um computador servidor, um computador pessoal, notebook, celular, entre os outros, certo? Cada um desses dispositivos, ele pode utilizar um sistema operacional específico, tá? Portanto, aqui, como exemplo, um computador servidor, ele possui um sistema operacional especial para ele, tá? Exemplo de sistema operacional para computador servidor: Ubuntu Server, Windows Server e outros, certo? E também, dependendo do dispositivo, pelo usuário, quando se trata de computadores pessoais, a gente utiliza sistemas operacionais mais usuais, certo? Que são adaptados às tarefas do dia a dia dos usuários, certo? Esses sistemas podem ser, por exemplo, o Windows 10, que atualmente é um dos mais utilizados, e já está no mercado também o Windows 11. E a gente tem outros exemplos aqui, o Linux Ubuntu, o OpenSUSE e outros sistemas operacionais que estão aí disponíveis, tá? Com relação a dispositivos móveis, no caso celulares, smartphones, tablets, eles também têm o seu sistema operacional, que são específicos para eles, certo? Então, eles levam em consideração o tamanho, a capacidade de armazenamento, o tamanho da tela e outros, tá? E aí a gente tem, como exemplo, o sistema operacional Android, que é um dos mais utilizados em smartphone. A gente tem o iOS, que é o sistema operacional da Apple. A gente tem o Windows Phone, que ele já saiu de linha. Acho que não vende mais celulares com Windows Phone, mas ainda deve existir ainda alguns celulares antigos com esse sistema, tá? Então, esses sistemas operacionais de dispositivos móveis, eles são chamados de sistemas embarcados. Por quê? Eles já vêm instalados no dispositivo, tá?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de sistemas operacionais. Espero que vocês tenham absorvido essas informações e até a próxima aula.